Hoje falaremos de fé, e eu tenho absoluta certeza que, com isso, o Espírito de Deus vai renovar o seu coração, os seus sonhos e a sua caminhada. Deus abençoe poderosamente o seu dia. Olá, seja bem-vindo ao canal Ore Primeiro. Não faça nada sem antes falar com Deus. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever no canal para que você participe conosco de palavras, orações, meditações que edificam a nossa vida e que abrem a nossa mente para entender a vontade de Deus e assim conquistarmos uma vida cristã saudável e tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete. Hoje falaremos de fé. Para algumas pessoas, fé é um sentimento. Fé é algo que você às vezes tem, às vezes não tem. É como se fosse tristeza, amor, ódio, um sentimento. E muitas vezes os nossos sentimentos acabam não sendo tão bem controlados por nós mesmos. Enquanto isso, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1, 2 e 3, da seguinte maneira: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi feito da palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Quando entendemos isso, percebemos que a fé é uma convicção, é uma certeza. Você tem convicção de que está de dia e que mais tarde vai anoitecer. Você tem convicção que, estando à noite, em algumas horas, um novo dia nascerá. Essa é a convicção que você tem. Pode ser por uma questão de experiência de vida, porque já viu muitos dias e muitas noites. Pode ser pela comprovação científica, eu não sei. A questão é que nós somos cercados de convicções. Enquanto isso, muitos de nós temos a fé fora do escopo da convicção. Temos a fé no âmbito do sentimento. Mas a Bíblia diz que a fé é uma certeza. Ora, se a fé é uma certeza, o que é o contrário da certeza? A dúvida. Enquanto a fé é a certeza, a dúvida é a falta de fé. Quando duvidamos no nosso coração de que alguma coisa pode acontecer, estamos exercendo algo que podemos chamar de falta de fé ou fé negativa. A falta de fé é quando olhamos para uma situação e não conseguimos enxergar a grandeza do poder de Deus naquela oportunidade. Entendemos que não tem como, que não tem jeito, que é impossível alguma coisa ali acontecer. Isso é a dúvida. Quando nós estamos numa igreja orando e falando: Deus, muda minha situação financeira, abençoa minha família, abençoa minha saúde. Nós estamos falando, orando, verbalizando isso num clamor, numa oração. Mas o nosso coração, lá no fundo, lá dentro, às vezes fica um sentimento, às vezes fica uma dúvida. E nós pensamos assim, mas será mesmo? Às vezes olhamos as pessoas ao nosso redor vivendo testemunhos parecidos com o que estamos pedindo, mas quando chega a nossa vez, a gente duvida. E essa dúvida é exatamente a brecha que o diabo quer para que a gente não viva a vontade de Deus. O diabo não pode controlar as suas mãos, ele não pode dominar o seu corpo, até porque você é templo do Espírito Santo, mas muitas vezes ele lança setas, ele lança argumentos na sua mente para que você se confunda e gere assim dúvidas. Hoje, a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida é: vença as dúvidas, não se permita ser consumido pelos questionamentos. Lembre-se disso, a fé não é um sentimento, a fé é uma convicção, é uma certeza. Essa certeza não está na sua conta bancária. Você não pode ter certeza pela sua estrutura familiar. Não pense você que terá certeza pela sua condição de saúde, porque por mais que você tenha ou não dinheiro, tenha ou não uma vida familiar boa, tenha ou não saúde, tenha ou não algum tipo de estabilidade, a nossa certeza não está no material, não está no visível. Nós lemos aqui em Hebreus 11 que foi do invisível se tornou visível, ou seja, nossa certeza não é no visível, a nossa convicção não é no visível, a nossa convicção é no invisível, num Deus
que não podemos vê-lo, mas podemos percebê-lo na sua obra criadora, no planeta, no ar, no sol, tudo ao nosso redor. Manifesta e glorifica a presença e a grandeza de Deus. É nessa convicção que estabelecemos a nossa fé. É nessa situação, não no nosso contexto, porque o contexto pode nos trazer dúvidas. Quantos de nós já não fomos consumidos por dúvidas por causa de um comentário de alguém no trabalho, por causa de alguma situação que o médico disse, olha, essa situação é delicada, essa enfermidade, enfim, e nós somos consumidos pela dúvida, pensando, Deus, não vai ter jeito, não tem como, eu não sei se é possível. Todas as vezes que você pensa nisso, você está afirmando para Deus que Ele não vai fazer, porque você está declarando, não dá, isso não é possível. Mas nós temos que usar a nossa fé para declarar possível diante ao impossível, para declarar que o médico disse, mas o nosso Deus é o médico dos médicos, para dizermos que o homem pode ter uma palavra, mas a palavra final vem de Deus, o Deus que nos deu uma fé convicta. E é o meu desafio diário e é o seu desafio diário. Não nos deixarmos consumir pela falta de fé, pelas dúvidas. Se hoje, após você ouvir essa mensagem, o seu coração for tomado por uma certeza, eu vou ter ganhado meu dia, minha semana, o mês, esse canal vai ter cumprido o propósito dele, porque é isso que nós queremos aqui, despertar a fé viva num Deus poderoso. E não há nada melhor para isso do que ouvir a Bíblia. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é o que você está fazendo aqui, ouvindo a palavra. E também nos diz outra coisa, que nós temos que orar, porque quando oramos, falamos com Deus. A pregação é Deus falando conosco. A oração somos nós falando com Deus. E é isso que eu te convido agora. Se nós meditamos na palavra, vamos orar. É momento de oração. Senhor Jesus, amado Deus e Pai, graças te damos por mais um dia, por mais um momento de oração, de clamor ao Senhor, de petições, de entrega do nosso coração, porque muitas vezes nós falhamos, pecamos contra Ti, transgredimos, ó Deus, a Tua vontade e muitas vezes, ó Deus, fazemos o que foi ministrado hoje. Temos dúvidas e mais dúvidas. A certeza passa longe dos nossos corações. Não vivemos uma fé de convicção, mas vivemos uma fé sentimental, uma fé volátil, flexível aos contextos. Mas que a partir de hoje possamos firmar a nossa fé na rocha, que é Cristo Jesus, e que essa convicção se torne inabalável para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, para darmos testemunho do Teu amor, para vivermos milagres sobrenaturais, pregarmos a Tua palavra, declararmos vida para a nossa família, declararmos prosperidade às nossas finanças, declarar saúde para o nosso corpo, dos nossos parentes. Meu Deus, no nome precioso de Jesus, aperfeiçoe-nos em nós a fé, a capacidade de crer indiscutivelmente, a capacidade de crer no poder da Tua palavra, de crer no poder do Teu Espírito Santo em nós, habitando na Sua santa intercessão, crer, meu Deus, na Tua fidelidade, no Teu amor, que foi declarado de maneira tão poderosa na cruz do Calvário. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma fé aperfeiçoada, uma fé lapidada, em nome de Jesus, que milagres aconteçam na vida de todos nós. E assim eu declaro repreendido toda ação do diabo, toda ação contrária, todo falso conselho maligno, toda tentativa das forças do mal de colocar dúvida, falta de fé, incerteza, insegurança, nós repreendemos agora, declaramos a Tua soberania, meu Deus, a fé firme e viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e tudo que você fizer. Pode colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, eu vou orar e eu tenho certeza que os demais inscritos no canal também vão colocar e uns vão orar pelos outros. Que coisa maravilhosa, não é? Então se inscreva,
ativa o sininho para você não perder nenhum momento de devocional, nenhuma oração, nenhuma ministração, e para que a gente esteja juntos. Eu orando por você, você orando por mim, todos nós orando e recebendo a bênção do Senhor Jesus. Tchau, tchau.